esses efeitos, ok? Agora a segunda questão, economias externas e os padrões comerciais. Vamos dar uma olhada aí agora nesse subtópico. Em nosso exemplo, então, de comércio mundial em botão, simplesmente supusemos que a indústria chinesa, ela começou, então, antes da abertura comercial, ela começou, então, com custos de produção mais baixos do que a indústria norte-americana. O que pode levar a essa tal vantagem inicial? Então, vamos primeiro examinar o seguinte. As economias fechadas, um produz mais barato que o outro. Por que produz? Uma possibilidade para entender por que isso acontece é o fenômeno, então, da vantagem comparativa. Diferenças subjacentes em tecnologia e recursos é uma possibilidade. Então, eu posso ter o país que produz mais baixo, pode ter melhor tecnologia, ou recursos, por exemplo, podem ser, inclusive, recursos naturais, mais baratos do que o outro país. Por exemplo, existe uma boa razão para o Vale do Silício ser na Califórnia e não no México. As indústrias de alta tecnologia, elas necessitavam de uma força de trabalho altamente qualificada, e tal força de trabalho é muito mais fácil de encontrar nos Estados Unidos, onde 40% da população ativa lá tem curso superior, do que no México, onde esse número está abaixo de 16%. Então, o Vale do Silício produz tecnologia mais barata que, por exemplo, o México, porque lá os recursos humanos são mais fáceis de serem encontrados e viabilizados do que no outro país. De forma similar, então, existe uma boa razão para a produção de botão do mundo, estar concentrada na China em vez de, por exemplo, na Alemanha. Então, a produção de botão é uma indústria mão de obra intensiva, ou seja, é uma indústria que precisa muito mais de trabalhadores do que, por exemplo, de máquinas. O que é mais bem conduzido em um país onde a média dos trabalhadores de fábricas ganham menos do que $1 por hora, em vez de um país onde o salário por hora está entre os mais altos do mundo, que seria aqui neste caso da Alemanha. Então, o fato da China produzir botão mais barato é não só porque ela tem uma grande força de trabalho, mas porque, e isso já não acontece mais, esse exemplo é até um pouco desatualizado, ganha menos do que, digamos, trabalhadores da Alemanha. Aqui botou menos de $1. Os salários na China já melhoraram muito nos últimos 10 anos. Então, isso explica em parte porque a China, portanto, produz botão de forma mais barata. Por exemplo, quando a gente pensa no caso do Brasil, sempre voltando em termos de economia internacional, o agro oferece vários exemplos no caso brasileiro. Por que o Brasil está escolhendo isso? Porque o Brasil tem terras férteis em grande quantidade, e seria difícil, sei lá, o Japão produzir soja porque é montanhoso e frio, e também porque o custo da terra aqui é mais barato do que, sei lá, o custo da terra, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que também produz alguma coisa de soja, ou na Índia, do qual você tem uma superpopulação e qual o preço das terras ou as terras montanhosas dificultam a produção de soja e logo fazem com que o Brasil tenha vantagem produtiva. É mais ou menos isso. Então, de novo, um país pode produzir melhor do que o outro porque pode ter vantagens tecnológicas ou vantagens de recursos, que podem ser recursos financeiros, que podem ser recursos humanos, enfim, podem ser recursos naturais, também é muito importante. Entretanto, em setores caracterizados por economias externas de escala, a vantagem comparativa em geral fornece só uma explicação parcial, portanto, do padrão de comércio. Então, a vantagem comparativa explica em parte. Talvez fosse inevitável que a maioria dos botões do mundo fosse feita em um país de salários relativamente baixos.
mas não está claro que esse país teria de ser necessariamente a China. E, de certo, não era necessário que a produção fosse concentrada em qualquer lugar particular da China. Então, note que você tem ainda algumas questões que não tem como serem respondidas no caso de um exemplo apenas para ilustrar a nossa explicação. Então, o que vai determinar o padrão de especialização, né, no que o país vai se especializar, e comércio nas indústrias com economias externas de escala? Então, o que vai determinar o padrão de especialização e comércio nas indústrias que possuem economias externas de escala? A resposta, frequentemente, é contingência histórica. Alguma coisa dá a uma localidade específica uma vantagem inicial em um setor específico, e essa vantagem fica travada pelas economias externas de escala, mesmo depois de as circunstâncias que criaram essa vantagem inicial não serem mais relevantes. Então veja, alguma coisa dá a essa localidade específica uma vantagem inicial em um setor específico, e aí essa vantagem ela fica travada pelas economias externas de escala, mesmo depois de as circunstâncias que criaram essa vantagem não serem mais relevantes. Então, por exemplo, os centros financeiros em Londres e Nova York são exemplos claros. Londres tornou-se o centro financeiro dominante na Europa no século XIX, quando a Grã-Bretanha era a economia líder mundial e o centro de um império espalhado pelo mundo. Então, você vai dizer assim, por que Londres virou um centro econômico? Por uma questão histórica. Ela manteve esse papel, apesar de o Império ter acabado faz tempo, e a Grã-Bretanha, vamos voltar aqui, moderna, ser um poder econômico de médio porte. Então, por exemplo, Londres é um centro financeiro, por exemplo, para o Oriente Médio. Antes do Oriente, não necessariamente, por exemplo, os serviços financeiros do Oriente Médio, por causa do petróleo, vão necessariamente para Nova York, ficam em Londres. Grande parte das instituições financeiras europeias tem estruturas importantes em Londres. E aí se explica por que Londres tem ainda essa vantagem de localização e de economias externas? Por uma questão histórica, por outras razões que não são razões contemporâneas. E veja como razões históricas podem permanecer. Nova York, então, tornou-se o centro financeiro da América graças ao canal de Erie, o que o fez o principal porto da nação. Ela manteve esse papel apesar de o canal ser utilizado hoje em dia principalmente para barcos de recreação. Então, Nova York se torna também um centro financeiro, porque durante a colonização tinha ali o principal porto de chegada de mercadorias, enfim, por uma questão até de linearidade, né? Digamos assim, era o melhor lugar para atracar, enfim, saindo dos barcos de Londres ali. Então, aí ali virou. Qual a explicação? A explicação, uma explicação que, digamos assim, não é necessariamente técnica. Ou seja, são vantagens que são construídas inicialmente e muitas vezes de maneira intencional. Muitas vezes o puro acaso desempenha um papel-chave na criação de uma concentração industrial. Os geógrafos gostam de contar a história sobre uma colcha feita como presente de aniversário para uma adolescente do século XX, que deu origem a um conjunto de fabricantes de tapete ao redor de Dalton, na Geórgia. A existência do Vale do Silício deve muito ao fato de que dois graduados de Stanford, chamados Hallett e Packard, da HP, né, a chamada HP, decidiram começar um negócio em uma garagem naquela área. Bangalore poderia não ser o que é hoje se os caprichos dos políticos locais não tivessem levado a Texas Instruments, né, a escolhê-la como um projeto de investimento em 1984, em vez de outra cidade indiana. Que Texas Instruments e fabricava também, sobretudo, hardwares, né, primeiros equipamentos móveis e por aí vai. Então veja, uma consequência do papel da história em determinar a localização industrial
é que as indústrias não são sempre localizadas no lugar certo. Uma vez que um país estabelece uma vantagem em uma indústria, pode manter essa vantagem mesmo que outro país consiga potencialmente produzir as mercadorias de forma mais barata. Então, por exemplo, vamos supor, mesmo que a China se torne a grande potência mundial, você vê, Londres era... Grã-Bretanha era uma potência, perdeu para os Estados Unidos, mas Londres continuou com importância relevante no setor financeiro. Estados Unidos, hoje, maior potência, tem Nova York. Mas nada vai negar que, por exemplo, Hong Kong, com a China se transformando na maior economia do mundo, Hong Kong também seja um centro onde você vai localizar, digamos assim, a concentração financeira do mercado asiático e global. Ou seja, significa que Nova York vai perder? Não sabemos. Significa que Londres vai agora definitivamente perder? Também não sabemos. Então, veja, uma vez que um país estabelece uma vantagem em uma indústria, pode manter essa vantagem mesmo que outro país consiga potencialmente produzir as mercadorias de uma forma mais barata. E aí a gente entende porque o mundo, você tem, claro, os ganhos históricos, né? Por exemplo, porque os países da América Latina ainda têm dificuldade de se desenvolverem? Porque nós fomos extremamente explorados nas épocas coloniais, que desenvolveram e ainda estão sedimentados, por exemplo, em países como o Brasil, uma mentalidade, né, enfim, digamos assim, inferiorizada, que nos foi imposta por muitos e muitos séculos, e que talvez isso ainda não faça nós nos transformarmos como outras colônias talvez fizeram, por exemplo. Então, o elemento histórico, veja, como o elemento histórico, ele importa muito na compreensão e na dinâmica do comércio internacional. Assim como também a revolução que os tigres asiáticos fizeram, né? A reconstrução japonesa é a potência do Japão, a Coreia do Sul, a China, ou seja, a economia se deslocando para o Pacífico, também tem elementos históricos envolvidos, certo? Então, eu acho que isso é muito importante a gente deixar bem claro. A figura 7.4, que mostra o custo de produzir botões como uma função do número de botões produzidos anualmente, vai ilustrar esse ponto, e aí daqui a pouco a gente vai ver. Então, 2 países agora são mostrados. Então, agora o exemplo vai entre China e Vietnã. O custo chinês para produzir um botão é mostrado em AC China e o custo vietnamita em AC Vietnã. A demanda do mundo, representa a demanda mundial por botões que assumimos que pode ser satisfeita tanto pela China quanto pelo Vietnã. E aí, vamos descer aqui rapidinho. Figura 7.4. Então, a importância da vantagem estabelecida. Então, a vantagem está estabelecida ali. Qual é a importância disso? Vamos ver aqui, ó, o gráfico, então, que tem China e Vietnã. A curva, então, de custo médio para o Vietnã vai ser a C. Ó, veja, nós temos aqui a demanda do mundo. Aí nós temos a oferta lá do Vietnã, mais abaixo aqui, a curva vermelha. Situou-se abaixo da curva de custo médio para a China, a C. A curva da China está aqui em cima. Portanto, o Vietnã conseguiria potencialmente abastecer o mercado mundial de forma mais barata que a China. No entanto, se a indústria chinesa for estabelecida primeiro, pode ser capaz de vender botões a um preço P1, que é abaixo do custo C0, que uma empresa vietnamita enfrentaria para começar a sua própria produção. Então você tem um padrão de especialização estabelecido por um acidente histórico que persiste mesmo quando novos produtores potencialmente tenham custos menores. Então veja, como no caso lá do setor financeiro, ou seja, do setor financeiro que a gente viu, ou seja, como você já tem uma indústria que se estabeleceu primeiro, então você pode persistir ainda vendendo ao mercado, porque veja, a indústria foi estabelecida, pode ser capaz de vender os botões ao preço P1,
que está abaixo do custo C0 da empresa do outro país. E aí você continua no mercado. Ou seja, há uma grande vantagem histórica de você, portanto, ser o país que primeiro entra na produção, certo? Então, não significa necessariamente, portanto, sob essa lógica, de que, digamos, como a gente falou inicialmente, se você tiver uma empresa minimamente competitiva e você é a primeira, você se mantém no mercado, né? Não é à toa que várias indústrias americanas conseguem se manter, ou indústrias europeias conseguem se manter, mesmo com a competição chinesa por uma série de razões. Claro que isso tem algumas mediações que precisam ser feitas, é claro que isso é mais complexo do que é apresentado, mas aqui está deixando um conceito claro, é o seguinte: pode existir, em algumas situações, a vantagem da empresa que foi primeiro estabelecida naquele mercado. Portanto, a vantagem histórica, ela também conta na compreensão de como os países vão suportar ou não, digamos assim, essa competição em nível mundial. Veja que, à medida que a gente está percorrendo os capítulos do livro, nós estamos saindo de um raciocínio simples para raciocínios cada vez mais sofisticados ou que incluem elementos de análise. Por quê? Porque hoje, com a realidade que a gente vive super complexa, você tem exemplos dos mais variados em termos de funcionamento. Igual, apesar da gente falar sempre que a China é a grande economia hoje industrial que fornece produtos baratos para o mundo inteiro, isso não significa, por exemplo, que a indústria de roupa no Brasil acabou por completo. Não, alguma empresa sobrou com algum nível de eficiência. Pode ter diminuído em termos macro, mas em termos micro você tem. Então isso mostra justamente que a gente precisa ver as variedades de realidades que você tem no mundo concreto e complexo que a gente tem hoje, sobretudo em pleno século XXI. Então suponha que as economias externas de escala em produção de botão são, portanto, totalmente externas às empresas. Então, uma vez que não existem economias de escalas no nível da empresa, a indústria de botões em cada país consiste, portanto, de muitas empresas pequenas e perfeitamente competitivas. Portanto, a competição baixa o preço dos botões para o seu custo médio. Certo? Então, é mais ou menos o que falou. Ou seja, aqui não tem as economias internas de escala, só externas. Então, uma vez que você só tem economias externas, isso significa, portanto, que você tem aqui a situação de que você tem um mercado inundado de pequenas empresas que fornecem esse produto. Supomos que a curva de custo vietnamita, então, a gente já até deu uma olhada no gráfico, situa-se abaixo da curva chinesa, porque, digamos, os salários vietnamitas são menores que os chineses e hoje em dia isso é verdade. Então, hoje, digamos, os salários dos chineses já são altos quando comparados aos salários dos vietnamitas, certo? Então, essa é a primeira situação. Por isso que a curva está abaixo, porque como a gente viu, como a produção de botões exige mão de obra intensiva, quanto mais barata a minha mão de obra, mais vantagem eu tenho. Isso significa que em qualquer nível dado de produção, o Vietnã poderia produzir botões de forma mais barata que a China. Alguém poderia esperar que isso sempre implicasse que o Vietnã iria, de fato, abastecer o mercado mundial. Como a gente viu lá no caso Estados Unidos-China. Estados Unidos larga a mão e a China abastece o mercado mundial. Aqui veja que é diferente. Infelizmente, esse não é o caso. Suponha que a China, então, por razões históricas, estabeleça sua indústria de botões primeiros. Então, inicialmente, o equilíbrio de botão mundial será estabelecido, então, lá no ponto 1 da figura 7.4. Então, nesse ponto 1 está a produção, né? Deixa eu voltar aqui. Então, o equilíbrio de botão, dado que a China é o primeiro produtor, estará, portanto, no ponto 1, em que a produção chinesa será de Q1 unidades por ano e o preço P1, ok? Agora introduz a possibilidade de produção Vietnã abaixo.
produção mais barata. Se o Vietnã pudesse dominar o mercado mundial, o equilíbrio, claro, iria se mover ao ponto 2. Apenas no caso do Vietnã dominar o mercado mundial. Só o Vietnã agora venderia. Entretanto, se não existe uma produção vietnamita inicial, qualquer empresa vietnamita individual que esteja considerando produzir botões vai começar com o custo de produção C0, que é o custo de produção inicial. Então, como desenhamos esse custo? Como desenhamos, esse custo está acima do preço. Então, ó, o Vietnã produz 0. Veja, o Vietnã, até chegar aqui, né, tá com um custo maior. Por quê? Porque a produção larga do 0. Se larga do 0, o custo é maior ainda. É como se a empresa estivesse ligando os seus motores. Isso significa que os chineses aqui continuam produzindo em larga escala com as suas economias externas. Então veja, como desenhamos, esse custo está acima do preço, no qual a indústria chinesa estabelecida pode produzir botões. Então, embora a indústria vietnamita possa potencialmente, veja, potencialmente produzir botões de forma mais barata, digamos, talvez no futuro, que a indústria chinesa, a vantagem da China permite que ela segure a indústria. Como esse exemplo mostra, portanto, as economias externas potencialmente dão um papel forte para o acidente histórico ao determinar quem produz o quê e para permitir que padrões estabelecidos de especialização permitam, mesmo quando eles correm contra a vantagem comparativa. Vamos voltar de novo ao exemplo do Brasil no agro. O Brasil produz soja eficientemente. Já tem aí uma história, um boato de que os chineses estão investindo, por exemplo, para na África termos. Tecnicamente, a mão de obra na África é mais barata que a mão de obra que o Brasil, e os custos de produção, por exemplo, o preço da terra lá deve ser muito barato nesse momento. Só que como a produção lá é 0, você vai ter ainda um tempo para a produção atingir um nível de escala que possa, digamos assim, criar dificuldades ao mercado brasileiro. E aí, claro, o que acontece? Você continua no mercado. Então, olha lá, embora a indústria vietnamita possa potencialmente produzir botões de forma mais barata que a indústria chinesa, a vantagem da China é que permite que ela segure a indústria. Então, chineses que já estão no mercado é que vão tirar vantagem. E claro, por exemplo, esses conceitos, querendo ou não, por exemplo, foram conceitos que fizeram com que esse conceito é o conceito que faz com que países ricos e industrializados continuem ricos e industrializados. Porque aqueles que são, por igual, imaginar que Angola vai se tornar uma potência industrial e, sei lá, competir com a Alemanha, a gente sabe que por conta dessa compreensão de comércio internacional é muito difícil. É muito difícil e não significa necessariamente que a indústria da Alemanha vai ser substituída por completo, ok? Aí aqui agora tem um artigo do The Guardian, né? Segurando o mundo juntos. Vamos dar uma olhada nesse box. Se você está lendo isso enquanto está vestido, as possibilidades de que partes cruciais de sua roupa, especificamente as partes que o protegem de um problema no vestuário, tenham vindo da cidade chinesa de Qiaotou, é um Q aqui, né? Qiaotou, que produz, portanto, 60% dos botões do mundo e uma grande proporção de zippers. A indústria de fixação de Qiaotou encaixa-se perfeitamente no padrão de concentração geográfica impulsionado pelo que a gente está vendo aqui, as economias externas de escala. A origem da indústria, então, encontra-se em um acidente histórico. Em 1980, 3 irmãos viram alguns botões jogados na rua, restauraram-nos e venderam-nos. Então se deram conta de que poderiam fazer dinheiro no ramo de botões. Então, uma história aleatória que faz um lugar
se transformar uma potência global em fornecimento de um determinado produto. Fica claro que não há economias internas de escala fortes. A produção de botão e zippers da cidade é feita por centenas de pequenas empresas familiares. Então, eu tenho uma concentração de produção de pequenas produções. Não é uma grande firma. Ainda assim, existem vantagens claras para cada um desses pequenos produtores por operarem próximos uns aos outros, lembrando lá o que o Alfred Marshall falou, né, da atmosfera que fornece condições de produção melhores do que se você estivesse em outro lugar. Então, que a Otto não é única. Como um artigo fascinante sobre a indústria da cidade afirmou, né, o The Tigers Thief Guardian de 2005, na China, muitas cidades pequenas, daquelas que nem valem um pontinho na maioria dos mapas, também se tornaram superiores a outras, focando, portanto, nos nichos de mão de obras intensivos. Então, começou na cidade da escova de dente, Hangzhou, passou pela Meca das gravatas, Shenzhou, foi em direção ao leste para a Casa dos Isqueiros Baratos, em Jiangxi, desceu pela costa para as gigantescas fábricas de sapato de Wenling, e então voltou para o interior de Yiwu, que não apenas faz mais meias do que qualquer outro lugar da Terra, mas também vende quase tudo o que há no mundo. E aí eu lembrei aqui que se a gente for pesquisar lá no livro do Alfred Marshall, né, no grande livro dele, no livro seminal, ele também viu isso na Inglaterra, do final do século XIX para o começo do século XX. Cidades que uma produzia um determinado tipo de máquina, outro tipo de máquina, outro se especializou em um determinado pedaço da indústria têxtil e por aí vai. Ou seja, as cidades vão se especializando. Em nível mais amplo, o papel da China, como um enorme exportador de produtos de mão de obra intensiva, reflete vantagem comparativa. Então, a China é claramente abundante em mão de obra comparada com as economias desenvolvidas. Então, muitas das mercadorias mão de obra intensivas, entretanto, são produzidas por indústrias muito bem localizadas que, claro, se beneficiam fortemente de economias externas de escala. Então, como você precisa ter nessa indústria uma grande quantidade de mão de obra, consequentemente, essa mão de obra localizada num lugar e gerando aqueles transbordamentos de conhecimento e outras virtudes de proximidade, fazem com que, portanto, você ainda mantenha esse tipo de estratégia de localização, assim como você tinha lá na consolidação da Revolução Industrial no século XIX e também no século XX, ok? Então veja que o que a gente está vendo do ponto de vista teórico, os autores aqui também colocam exemplos. E esses exemplos mostram que o domínio da teoria é importante porque a gente vai